Boa noite. Esse é meu trabalho final da disciplina de redes. Eu vou falar sobre gerência de resiliência em redes, especificamente em redes heterogêneas de drones que também são roteadores. Então, começando, os drones são usados em várias aplicações. Nessa aplicação, eu tenho uma base central que coordena os drones, ou várias bases centrais, e os drones servem como roteadores. Esses drones roteadores podem servir para prover acesso à internet ou a uma rede em situações de desastre ou em situações muito específicas, como em shows. Por exemplo, se alguém for organizar um novo Woodstock, eu posso precisar de uma infraestrutura de redes que acomode milhares de pessoas em um espaço e esse espaço pode estar no meio do nada. Então, os drones seriam uma forma de prover roteadores para todo mundo, sem precisar ficar conectando cabo ou escavando coisas debaixo da terra. Da mesma forma, para desastres em que podem acontecer bombardeios em cidades, eu posso querer colocar drones para dar acesso à internet ou dar acesso à comunicação para as pessoas que forem trabalhar no resgate. E esses drones, por mais que eles gastem muita bateria, eu vou gastar um dinheiro grande com eles durante um período curto de tempo. Então, dado esse contexto, essas redes elas são compostas pelos drones e pelas bases centrais. E eu preciso fazer com que os drones sempre ocupem os espaços. Quer dizer, se um drone parar de funcionar, podem acontecer muitas coisas com esse drone. Ele pode só acabar a bateria, na verdade. Mas se ele parar de funcionar, eu preciso que aquela área que ele deixou desprovida de nenhuma infraestrutura seja rapidamente coberta por outro drone. Que é a questão de resiliência das redes e também a questão de gestão de falhas. Bom, a gente tem alguns trabalhos sobre gerenciamento de drones do espaço. Um exemplo deles é esse primeiro que eu coloquei, que foi o principal para esse trabalho, na verdade. Inclusive, essas duas imagens, se não me engano, foram tiradas desse trabalho. E também um outro trabalho sobre planejamento de caminho para drones. Mas só para dizer que a pesquisa sobre como se organizam robôs no espaço é uma coisa importante, que está aparecendo bastante. E eu acredito que vai aparecer mais conforme os drones comecem a ter uma importância maior no dia a dia das pessoas. Sobre a simulação física, que vai ser uma coisa muito importante mais para frente nesse trabalho, a gente tem muita coisa pronta. E o que está mais próximo de mim, que eu achei importante falar, é primeiro a biblioteca de simulação física do Blender. Eu uso bastante o Blender para desenhar peças 3D, na verdade. E daí a questão da simulação física do Blender vem na minha cabeça primeiro. Mas acontece que ela é difícil de usar. E esse PyMonkey, ele é bem mais simples. Então, mas tem várias simulações físicas, ferramentas de simulação física, por exemplo, o Unity. Bom, prosseguindo, também tem um resultado importante no campo da matemática que eu vou usar, que é sobre essa estrutura de colmeia ser ótima em alguns casos. Os objetivos desse trabalho, então, são mostrar que uma técnica pode funcionar e que essa técnica ela é desprovida de programação linear ou qualquer coisa muito complicada. Quer dizer, por mais que simulação física seja complicada, a gente tem muita coisa pronta. E por isso, resolver o problema através da simulação física pode ser muito útil em questão de reduzir trabalho de modelar programação inteira e ter que principalmente revisar esses resultados, porque essas modelagens são complicadas e para poder ter certeza de que o trabalho está funcionando, várias pessoas podem ter que ler e entender tudo aquilo. E esse é um objetivo. Outro objetivo é realmente cuidar desses drones e dizer para eles onde ir caso aconteça alguma falha na rede. Bom, então a gente vai, como eu disse antes, considerar esses drones como bolas que estão sendo atraídas por um centro de gravidade e essas bolas se auto-rearranjam. Se uma desaparecer dali, outra vai, desde que elas sejam, desde que não tenha atrito entre elas, sejam bolas realmente escorregadias, alguma outra vai escorregar para poder ocupar o espaço no meio.
Então, certo. É, eu já disse isso, isso tem a ver com a resiliência da rede. Então, aqui tem um vídeo sobre como que é a simulação funcionando. Então você pode ver que eu consigo colocar mais bolas na simulação e elas rapidamente se arranjam, se eu quiser colocar mais drones. E eu também posso tirar um drone e o outro que eu colocar ele vai se arranjar rapidamente. Uma coisa muito importante de notar é que é quase como se as bolas tivessem uma preferência por esse padrão de hexágonos. E isso tem a ver com ser um padrão ótimo, na verdade. Quando você arranja as bolas dessa forma, elas estão ocupando o espaço de forma ótima. Bom, eu usei o Pygame e o PyMonkey, como eu tinha dito, e sobre essa questão da otimalidade, tem a ver com a conjectura do Honeycomb. Na verdade, foi feita por esse Jan Brozek, e ela foi provada em 2001. Então, eu não sei como fala o nome dele, mas ele morreu em 1650 e não conseguiu provar a própria conjectura de que quando você tem uma colmeia, o padrão de colmeia está usando o mínimo de cera para cobrir o máximo de área. Bom, isso é verdade, e isso pode, na verdade, ser um motivo de por que as bolas se arranjam dessa forma, porque tem a ver com a segunda lei da termodinâmica e tem a ver com o princípio de energia mínima. As bolas se arranjam desse jeito porque assim é como cada uma tem um mínimo de energia potencial. Então elas ficam todas ao mesmo tempo mais próximas do centro quanto possível. E isso faz com que elas se arranjem dessa forma como colmeia. Bom, isso é importante porque nos mostra que o resultado que esse método propõe, apesar de muito simples, é um resultado ótimo para o caso que todas as bolas tenham a mesma circunferência. E isso elimina qualquer necessidade de fazer outros testes contra outros métodos que seriam, na verdade, difíceis de implementar, apesar de que também devem ter muitos métodos que são ótimos, porque esse método ele funciona muito bem. E eu fiz também alguns testes sobre performance. E pelos testes que eu fiz, primeiro que ele roda a 60 FPS sem problema. Eu acredito que rodaria mais, mas o Pygame tem uns 60 FPS como padrão. Eu acredito que nós como humanos conseguimos processar até 30 FPS no máximo, então... Bom, mesmo esse método caindo quando você tem 5.000 drones, o que eu acho que seria uma situação difícil, ele cai para 5 FPS e é totalmente aceitável. Quer dizer, se eu fosse atualizar a posição dos drones a cada 5 segundos, isso já seria muito mais do que suficiente. Eu ter a cada frame de 1 segundo 5 atualizações. Certo? Então, esse foi o experimento de performance. E a conclusão é que o método realmente é ótimo. É uma solução muito simples, uma solução que funciona. Mas se a gente for mudar o problema para drones diferentes, os drones têm diferentes alcances, a solução pode ser diferente. Quer dizer, ela pode não ser ótima de acordo com essa conjectura. Então, nesse caso, teria que ser feita mais pesquisa para ver se esse método funciona ou se pode acontecer de alguma bola ficar presa. Ou, por exemplo, no caso de duas bolas grandes, elas podem se aproximar do centro. Eu consigo imaginar um caso muito, muito simples, que tem bolas grandes bloqueando o centro e as pequenas não conseguem entrar para cobrir essa parte da rede que está justamente no ponto mais importante, que é o ponto perto da torre de transmissão. Mas é isso, muito obrigado. E acho que é isso. Boa noite. Muito obrigado.